Boa noite. Hoje no programa Ponto por Ponto vamos conversar com uma das maiores figuras da história contemporânea de Cabo Verde, Pedro Pires. Participou na luta armada contra o jugo colonial, negociou a independência de Cabo Verde, foi chefe do governo nos primeiros 15 anos do Cabo Verde independente, foi derrotado nas primeiras eleições livres e democráticas em 1991, foi líder do PAICV de 1997 a 2000 e em 2001 foi eleito presidente da República, tendo cumprido 2 mandatos. Hoje vamos analisar o percurso e os dilemas de Pedro Pires, a sua vida política. Começamos por agradecer a sua presença aqui no programa Ponto por Ponto. Boa noite. Boa noite. Quero, antes de mais, cumprimentar a todos aqueles que nos ouçam, e é agradável estar aqui consigo e falar um pouco sobre o passado. Então, resumidamente, o que o levou a abraçar a luta contra o jugo colonial? Na altura era um estudante em Lisboa e abandonou o seu percurso académico e abraçou a luta. Como foi que aconteceu? Não, nessa altura eu era oficial miliciano numa estação de radar, estação militar de Portugal. Nessa altura era militar. Foi nessa altura que nós saímos de Portugal. O que teria motivado a nossa decisão de lutar contra o colonialismo é o próprio colonialismo. Quando descobrimos que toda a desgraça que aconteceu em Cabo Verde, tive a oportunidade de viver momentos trágicos na Ilha do Fogo, quando fui fazer a instrução primária, pude presenciar cenas desagradáveis, não dizer, de muita miséria, muita fome e muita desgraça. Ora, esses acontecimentos marcaram a minha memória. Não consigo libertar-me disso. Eu acho que muita gente também é capaz de ter o mesmo problema, a nossa memória. E quando começamos a perguntar, mas porquê é que aconteceu assim, porquê é que não aconteceu de forma diferente? Aí é que tomamos consciência que nós temos de agir e tomamos consciência de que alguém teria que fazer qualquer coisa para mudar essa situação. Nem se alguém teria que fazer qualquer coisa, pensando por uma questão de coerência ética, coerência política, pensamos que eu podia ser, ou nós podíamos ser, alguns desses alguém que deviam fazer qualquer coisa. Assim é que aconteceu comigo, mas teria acontecido também com os meus companheiros de Cabo Verde, da Guiné, de Angola e de Moçambique. Nós pertencemos a uma geração, que é essa geração de 60, se alguém chamou isso geração de 60, essa geração teve a responsabilidade ou o papel de lutar pela independência dos respectivos países. Mas já tínhamos uma geração que nos antecedia, com a qual nos juntamos para fazer essa luta de libertação, que é a geração de Amílcar Cabral e de Agostinho Neto, Mário Pinto de Andrade, Marcelino dos Santos, Aristides Pereira e outros. E saiu fugido de Portugal, certo? Fugiu de Portugal para ir para a luta armada, segundo alguma literatura sobre o seu percurso, ou está errado? Porque como é que eu fiz? Teria feito a minha
formação política. A minha formação política, em parte, vinha de, diria, duas origens. Uma, os livros, está claro. Outra, as informações. E uma terceira, que são os debates, os encontros, debates e a troca de experiências ou de memórias com os jovens de Cabo Verde, que eu já conheci aqui em Cabo Verde, e com os jovens de Angola, de Moçambique e da Guiné. Essa vida, quer dizer, essa vida comum, esse desejo comum, essa ambição comum de lutar. Nós fazemos parte dos jovens que frequentavam a Casa dos Estudantes do Império. Ora, a Casa dos Estudantes do Império foi o lugar onde muita coisa aconteceu e que teve um impacto importante na formação política da minha geração e das gerações que seguiram e, em parte, da geração que nos antecederam de Amílcar Cabral. Como foi que conheceu Amílcar Cabral e qual foi o impacto que Cabral teve no seu percurso? Amílcar, nós nos encontramos em 1961, em setembro, teria sido setembro de 1961, no Ghana. Nós tínhamos saído de Portugal em fins de junho de 61, fizemos o percurso Portugal, Espanha, França, Alemanha. Depois da Alemanha fizemos o voo via Amsterdã para então foi um percurso chegar... clandestino, é isso? Não. Foi escondido? Até França, clandestino, mas semi-clandestino, porque tínhamos o apoio do Conselho, as pessoas que nos acompanharam faziam parte do Conselho Mundial das Igrejas. Esse Conselho Mundial das Igrejas tinha relações com os estudantes angolanos na Suíça e na Alemanha, à volta disso. Mas chegando à França, nós saímos da França documentados com o passaporte do Ghana. Eu tinha um passaporte ganês e todos os meus companheiros que fizeram esse percurso Paris-Acre tinham um passaporte ganês. O alto comissário do Ghana em Londres forneceu-nos os passaportes. Aí se pode perguntar como. Ora, em Paris já entramos em contacto, estivemos em contato com o MPLA, estivemos em contato com o Mário Pinto de Andrade, o Marcelino dos Santos e outros, e com a rede de franceses que apoiavam a luta de libertação da Argélia. Portanto, esse grupo que nos organizou os trabalhos para que o Alto Comissariado do Ghana nos fornecesse os documentos. De modo que da França saímos como cidadãos ganeses, todos nós. Uma aventura. E depois contactou Cabral. Qual foi o impacto? De que forma Cabral influenciou a sua determinação em continuar na luta? Depois de nós, como chegamos mas já para ser mais concreto, já em Paris, entramos em contato com o PAIGC, com Amílcar Cabral, através de Mário Pinto de Andrade e através da própria Dulce Duarte, que nesse momento era professora assistente numa universidade francesa. Portanto, através desse grupo e o PAIGC sabia que eu e o Osvaldo Lopes da Silva, a Lili Caboal e mais a Elisa Andrade e mais uma ou duas pessoas
estávamos em Paris e que devíamos deslocar-nos ao Ghana. O governo ganês é que nos financiou a viagem de avião, o governo ganês é que nos acolheu em Accra e nos forneceu todas as facilidades, porque aí nos encontrasse. Amílcar Cabral, pois, fez uma missão ao Ghana. Foi nessa ocasião que nos encontramos e que eu conheci pessoalmente Amílcar Cabral. E qual foi a impressão? A impressão, sabe, como é que é dizer? Quando você está à espera de qualquer coisa que aconteça, a sua impressão sempre é forte. Mas Amílcar Cabral tinha essa vantagem porque ele já tinha estado em Angola, alguns dos angolanos já o conhecia a partir de Luanda, portanto já era uma pessoa conhecida em Luanda. Creio que o Osvaldo já o teria encontrado em Portugal, mas eu não. Mas a questão é que era uma pessoa que impressiona à primeira vista, pela sua postura, pelo seu dinamismo, pela sua firmeza e pela sua simpatia. Rapidamente se consegue estabelecer relações de empatia com ele, de modo que era essa pessoa. Depois a luta continuou em várias frentes e Cabral foi assassinado a 20 de janeiro de 73. Qual foi o impacto do assassinato de Cabral no PAIGC e nos combatentes em si, particularmente? Está claro que nós não estávamos à espera que acontecesse, não é? Primeiro foi uma surpresa, segundo foi um golpe, mas teve o impacto, está claro, teve o impacto em todos nós, mas... Sentiram-se desmotivados mas, por algum tempo? Não, mas nós... na situação em que nos encontrávamos, não podíamos voltar atrás, de modo que a única solução era continuar. Portanto, nós estávamos convencidos que podíamos continuar e estávamos convencidos também que podíamos ganhar essa luta. Mas, mais do que isso, eu pessoalmente já sabia que íamos receber uma arma que podia ser fatal, que são os mísseis antiaéreos. Portanto, se o assassinato foi um golpe terrível do ponto de vista emocional, do ponto de vista dos sentimentos, mas também do ponto de vista humano, mas tínhamos a ideia que podíamos continuar e que podíamos ganhar essa guerra. Uhum. E a luta armada continuou na Guiné-Bissau. Em setembro de 63, o PAIGC declarou unilateralmente a independência da Guiné-Bissau e depois Cabo Verde começou a negociar a sua independência. Pedro Pires participou em várias negociações, tendo em vista a independência nacional. Quais foram as principais dificuldades das negociações? O PAIGC teve uma vitória militar decisiva na Guiné que abalou o exército colonial. Essa é uma questão que se deve reiterar. A vitória do PAIGC em 1973, em maio de 73, mais precisamente 22 de maio de 73, a tomada do quartel de Guilherme e a destruição do Gadamel, depois de Guidágio no norte, foi decisivo
para o fim da guerra colonial. O PAIGC deu uma contribuição determinante para a derrota do colonialismo. E isso não é uma afirmação minha, mas é um reconhecimento de diversos historiadores portugueses. E, a partir dessa vitória, estávamos em condições de levar avante o projeto de Amílcar Cabral a proclamação unilateral da independência da Guiné-Bissau. Porque antes, ou no ano anterior a 1972, foram realizadas eleições nas regiões libertadas, nas 3 regiões libertadas, e eleitos os conselheiros e, posteriormente, seriam eleitos os deputados que vinham desses conselhos regionais. Ora, em maio de 1973, conseguiu-se resolver todos esses aspectos aí, chamemos de legitimidade e de legalidade. Mas antes disso, foi importante que realizássemos o 2º Congresso do PAIGC, que elegêssemos um novo líder e que, a partir daí, continuássemos a luta. E essa luta passou pela proclamação da independência da Guiné-Bissau a 24 de setembro de 1973. E o novo líder, entretanto, era Aristides Pereira. Aristides Pereira, no Congresso realizado em junho. Junho, julho. E a partir da proclamação unilateral da independência da Guiné-Bissau, qual era o passo seguinte? Qual era a determinação? Aqui tínhamos duas ou três questões. Uma, a luta armada. O facto da proclamação da independência não significava que não devíamos continuar a luta armada. Portanto, a frente armada. A outra frente, chamemos-la político-diplomática. Tinha que se fazer um trabalho junto de diversos países, junto da ONU, junto da OUA, Organização da Unidade Africana, junto do movimento dos não-alinhados, para conseguir o maior número de reconhecimentos e de relações estabelecidas com a nova República. E naquela altura, mais de 80 países reconheceram a independência. Em maio de 1974, quando fomos negociar, 87 países membros da ONU já tinham reconhecido o Estado da Guiné-Bissau. E uma outra frente uma outra frente política era dirigida às comunidades cabo-verdianas no estrangeiro, na Europa e nos Estados Unidos e na África, e também é dirigida em relação às organizações do PAIGC em Portugal e em Cabo Verde. Portanto, havia essas diversas frentes, a armada, a político-diplomática e a política em direção a Cabo Verde. Nessa altura, tínhamos, o Congresso criou a Comissão Nacional de Cabo Verde do PAIGC e eu presidia essa comissão. Portanto, o novo secretário-geral do PAIGC pôs os meios necessários para dinamizar os contactos com Cabo Verde. E a prioridade era negociar a independência de Cabo Verde. Quais foram as dificuldades nas negociações? Não, a prioridade era negociar a independência da Guiné. Ao negociar o reconhecimento do Estado da Guiné-Bissau. Nós, quando chegamos a Londres para as negociações com a delegação portuguesa estava convencida que ia discutir conosco somente o reconhecimento. Não, nem isso, que ia discutir conosco o reconhecimento do direito à autodeterminação e independência
do povo da Guiné. E, em relação a Cabo Verde, não estavam tão interessados nisso. A nossa delegação explicou o seguinte: não, nós negociamos Guiné e Cabo Verde, o nosso partido é de Guiné e Cabo Verde, portanto viemos para negociar Guiné e Cabo Verde. Também não viemos para discutir o reconhecimento do direito à autodeterminação e independência, porque o povo da Guiné já se autodeterminou, tem um Estado reconhecido, um governo reconhecido por 87 países membros da ONU. Portanto, nós não podemos fazer retrocesso nessa matéria. Isso é irreversível. E em relação a Cabo Verde, sim, é reconhecer o direito efetivo do povo de Cabo Verde a ter autonomia e independência. Mas disse, o ponto que levou a alguma complicação, mas antes disso, qual era a situação da delegação portuguesa? A delegação Portugal não tinha feito, as novas autoridades não tinham feito uma coisa que era essencial, que era a revisão da Constituição portuguesa. A revisão da Constituição de 1933. Essa revisão só foi feita a 27 de julho de 1974, quando já tínhamos discutido, debatido uma série de questões, mas eles não estavam em condições de dar resposta ao efetivo exercício do direito à autodeterminação e independência dos povos colonizados, porque ainda tinham uma Constituição anterior que estava baseada no Império Colonial de Minho Timor. Portanto, havia que fazer essa mudança institucional que não tinha feito. E essa mudança institucional foi feita a 27 de julho, como lhe disse. O secretário-geral da ONU escusava-se a visitar Lisboa enquanto não esclarecesse a política colonial e a independência das colónias. É assim que Kurt Waldheim, que era o secretário-geral das Nações Unidas, só visitou Lisboa 2 de agosto, entre 2 a 4 de agosto, se não me engano, de 1974. Portanto, as Nações Unidas tiveram um papel importante a levar a que as autoridades portuguesas respeitassem o direito dos povos colonizados à autodeterminação e independência, segundo as decisões e as orientações da ONU. Sabe também que as autoridades portuguesas não queriam reconhecer no PAIGC a autoridade para negociar a independência de Cabo Verde. Não é que não quisesse, não é que não quisesse, está claro que estavam a defender os seus interesses, não é? E se Cabo Verde ficasse à parte, seria mais simples para eles. Não, mas o seguinte, nós sempre fomos PAIGC, Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. Não podíamos de maneira nenhuma trair esse princípio. Mas o que dificultou na redação do acordo foi o seguinte, uma questão de detalhes. Nós exigíamos que reconhecesse o direito do povo de Cabo Verde à autodeterminação e independência de acordo com as decisões das Nações Unidas e da OUA, Organização da Unidade Africana. Porquê? De acordo com essas decisões, porque essas organizações, a ONU já tinha reconhecido o PAIGC como o único representante dos povos da Guiné e de Cabo Verde. Portanto, aí
estavam obrigados a acatar as decisões da ONU. E não estariam interessados nisso porque é a velha questão da situação, geopolítica de Cabo Verde, da situação estratégica, geoestratégica de Cabo Verde. Não queriam abrir mão. Não queriam abrir mão de Cabo Verde. Não achavam, qual é isso também está nas obras sobre a independência de Cabo Verde. Achavam que a localização de Cabo Verde era importante, o Cabo Verde, a sua localização, era importante para a Europa e para a NATO. Queriam, a ideia é fazer de Cabo Verde um trampolim para outras ambições políticas e ambições militares. Portanto, o Cabo Verde, a sua posição, a sua localização, a localização estratégica é extraordinária. Mas de modo depois... que quem dominasse Cabo Verde ou tenha um pé em Cabo Verde pode controlar uma larga faixa da costa africana. Mas depois Cabo Verde conseguiu a independência, depois de se ter instalado um governo provisório, a 5 de julho Cabo Verde tornou-se dependente. Entretanto, naquele tempo, em Cabo Verde já existiam formações políticas, nas vésperas da independência, o tal UDC e o PIC-CV. E muita gente considera... Não, o UDC é uma criação depois de derrotar os portugueses. Qual é o nosso problema? Derrotando os portugueses, inventam uns UDCs para tentar, como é que é a estratégia deles, era tentar diluir a autoridade do PAIGC. Deles, os portugueses. Era evitar que Cabo Verde ascendesse à independência sob a liderança do PAIGC. O PAIGC que não queriam no poder. Porque acharam que talvez nós não dessemos confiança, porque nós lutamos pela nossa independência. Ninguém nos ofereceu a independência. Nós lutamos. Então, considera que o UDC e o PIC-CV era invenção dos imperialistas, é isso? Olha, não, do UDC dos espinolistas, do Spínola. Você sabe que a mim quiseram proibir o meu regresso a Cabo Verde. Da mesma maneira que o Spínola deu ordens para a prisão do Osvaldo Lopes da Silva e do Silvino da Luz, aqui. Esse dá-lhe da ideia, mas o resto, as pessoas... E o PIC-CV? Não, o PIC existia, mas a fraqueza da sua liderança era enorme e ficou evidente. É que nós, na política, não fazemos favor a ninguém. A ideia da unidade Guiné-Cabo Verde, muitos contestavam esta ideia do PAIGC. Queriam a independência de Cabo Verde, sim, mas fora da unidade Guiné-Cabo Verde. Como é que conseguiam isso? A questão é como. Não, a estratégia da aliança política entre Guiné e Cabo Verde é uma estratégia concebida para se conseguir a independência da Guiné e de Cabo Verde. Cabo Verde, sem o PAIGC, não teria independência nenhuma, sejamos claros. Hoje, como diria, hoje podemos dizer isso sem qualquer peso. Cabo Verde não teria independência nenhuma. Quais eram essas capacidades internas, quais eram esses partidos políticos, quais eram essas organizações que estavam em condições de enfrentar a repressão da portuguesa, da PIDE e outras, para conseguir a independência de Cabo Verde? Quem? Quem? O resto é fantasia.
Mas depois do golpe de Estado de 1980, perpetrado por Nino Vieira na Guiné-Bissau, levou... Mas já estávamos independentes. Sim, Cabo Verde já estava independente. Já estávamos independentes. Sim, Cabo Verde já estava independente, com a unidade Guiné-Cabo Verde até 1980. Depois veio o golpe de Estado e Cabo Verde teve de criar o PAICV. E há críticas em relação à repressão que se perpetrou em Cabo Verde depois da independência, que a independência não trouxe liberdade. Não, essa é outra fantasia. Podia dar dados mais concretos para eu explicar o porquê? Pode, faça favor. Não, eu estou a perguntar. Estou a perguntar. Criou-se polícia política, milícias, e dá-se conta de prisões arbitrárias, que a independência nacional não trouxe a tão almejada liberdade que o povo esperava. Eu não sei o que é que o povo esperava. Não sei o que é que o povo esperava, porque o povo esteve connosco. Porque você não consegue o que se conseguiu em 15 anos em Cabo Verde e viabilizar o país, um país miserável naquela altura, que não tinha meios nenhum, que corria o risco de se declarar de ruptura do abastecimento aqui. Como é que você fazia isso? Não. Não há luta de libertação em que não haja violência. Uma coisa é violência armada, outra coisa é violência física qualquer. Portanto, desde que haja confrontação, você terá violência, pode chamar isso violência. Você não encontra em nenhuma parte do mundo uma luta de libertação que não tenha gerado confrontos. Mas e nós não estamos numa igreja nem no carnaval. Estamos a fazer uma luta política. Portanto, é isso. Outra questão, você funda um Estado. Está claro que você tem de impor a autoridade desse Estado. Aquele que desafia a autoridade do Estado, está claro, terá que ser obrigado a obedecer ao Estado. Você tem um país, não há nenhum país, ou nenhum Estado que não tenha polícia. O Estado é o único que tem o direito, a legitimidade de utilizar a violência. Polícia política é diferente. Mas essa polícia política, pública. Quantas pessoas que andaram na cadeia por causa dessa polícia política? São quantas? Tem a ideia das pessoas? Gostaria que contasse aqui. Tem ideia disso? Ou também vai não ouvir dizer? Vai não ouvir dizer. Não, você ganha a milícia popular. Você não tem dinheiro para pagar, para ter um exército numeroso. Como é que se defende? Você vai se defender através de voluntários. E são esses voluntários que vão defender a segurança do país. Quem é que ia? Você tem 10 ilhas. Não tem dinheiro. Como é que organiza a defesa e a segurança das 10 ilhas? Diga-me. Vai mandar vir estrangeiros, dinheiro não tem, cria exército ou cria um corpo auxiliar que pode apoiar nisso. Considera que era inevitável ter o regime de partido único depois da independência, em 1975? Inevitável o quê? Ter o regime de partido único em Cabo Verde. Mas isso também, não, aí também estamos outra vez a viver de slogans. O Partido Único, o monstro. Mas esse monstro é que viabilizou o país. Você não teria o país sem esse monstro que é o chamado Partido Único. Quem é que viabilizou Cabo Verde? Diga-me. São os democratas? Qual foi a mais-valia? Qual foi a mais-valia? Qual foi a mais-valia do regime? Qual foi a mais-valia? Quais foram os avanços do país? Você existir hoje. Se esse regime não tivesse
viabilizado o país, salvado Cabo Verde da situação catastrófica em que ficava, você nem existia hoje. Digo-lhe com franqueza. Agora, porque, o quê? Passados 50 anos, eu acho que é bom separar as águas. Separar as águas e dizer quem era contra a independência de Cabo Verde. Havia gente contra a independência de Cabo Verde, havia gente que servia, que eram servidores do colonialismo, não havia? Havia aliados do colonialismo aqui? Havia, sim. Então, se esses aliados você combate, não combate, derrotou o colonialismo na Guiné, vem para aqui, combate ou não combate os aliados do colonialismo? Tem de combater, porque senão você não terá independência. Portanto, a autoridade era um mal necessário, o partido único... Não podemos dizer que seja mal necessário. Todo o Estado tem de ter autoridade. Autoritarismo, fala-se em autoritarismo naquela autoritarismo. época. Também, vejamos o que é que você tem agora. Analise as vantagens que tem agora. Analise as vantagens, depois vai-me dizer. Uma das... Não. A questão é a seguinte. Você chega, tem um país desorganizado, tem um país faminto, tem um país em crise. Crise económica, crise alimentar, crise hídrica, crise ecológica. Cabo Verde estava quase a desaparecer também. Como é que você vai fazer isso se não mobilizando as vontades, se não unindo as pessoas, se não pondo todas as forças? Você não tem dinheiro. Como é que utiliza o dinheiro, o pouco dinheiro que tem? É esbajando ou concentrado para uma boa gestão para conseguir isso? Os resultados estão à vista. Uma das medidas muito criticadas na altura foi a reforma agrária. Foi mal interpretada a intenção, a medida? A reforma agrária. Nós não conseguimos aplicar a reforma agrária. Se eu lhe disser isso. Sim. Se eu lhe disser isso. A reforma agrária tem uma carga ideológica. Ora, alguém, ou gente interessada nisso, está claro, explorou a carga ideológica. Mas se você for ver o que é que se nacionalizou, ou o que é que se expropriou, vamos ver o que é que se expropriou. Fez-se uma lei, duas leis, a lei da reforma agrária e a lei da água, para refazer ou reestruturar a economia agrária ou a economia agrícola. A lei da água, valorizar a água como um fator da produção e não ter por aí. Portanto, você estava numa situação de reestruturar a economia e modernizar a economia. Modernizar. Outra questão, você hoje, o que é que as pessoas dizem a propósito da agricultura? Não há trabalhadores. Já ouviu falar nisso? Não há gente para trabalhar. Por quê? Então, vamos perguntar, mas porquê é que não há gente para trabalhar? Porquê, já agora? Mas é porquê agora? As pessoas que decidiram e os críticos da reforma agrária devem dar essa resposta. Porquê agora? Tem a ver com a imigração? Eu acho que não. Com a imigração, você também dizem que não há operários especializados. Mas porquê? Temos de perguntar porquê. Quais são... Não, a reforma agrária, no fim da reforma agrária, devia conduzir à exploração direta da terra. Quer dizer, em vez de ter que... Dar a terra a quem a trabalha, é isso? Sim, a exploração direta e evitar uma outra coisa, os minifúndios.
minifúndio, uma pequena propriedade, não produz nada. Portanto, era uma reestruturação da agricultura para tornar rentável. Mas o esforço deve-se continuar para reestruturar a produção agrícola para tornar a atividade rentável. Quais foram as mais-valias 15 anos depois da independência? Como é que estava o país em 1990? Era o chefe do governo? O país já estava apetecível. Já estava apetecível. Quer dizer, já estava provado que era viável. Já tinha sido viabilizado em grande parte. Portanto, já era apetecível. E o que tinha mudado? O que tinha mudado em Cabo Verde a ponto do país ser apetecível? Porque já se tinha provado que era um país viável, a economia estava a melhorar, as relações exteriores, o país já se tinha ganho em prestígio internacional, mas é capaz de ter mais prestígio que agora, apesar de toda essa coisa. Portanto, esse é o país, você tem um país que já as pessoas acham que já era viável. Uhum. A partir de que momento sentiu que a mudança para a democracia, para um regime democrático, era inevitável? Não, outra coisa. Na vida, nada é inevitável. Há sempre... Porque o MPD já estava no terreno, já havia granjeado simpatia. Sim, depois da gente fazer... depois de 19 de fevereiro. Da decisão da abertura política. Sim, depois de 19 de fevereiro. Depois o resto, sabe, as narrativas. Cada um tem a sua narrativa. Na sua narrativa quer relevar-se e dar importância a si próprio. É isso. A quem atribui o mérito da abertura política? Quem? A que fatores atribui o mérito ou a quem atribui o mérito da abertura política anunciada em fevereiro de 90? Eu não lhe dou a resposta. Sabe porquê? Estaria a fazer a campanha da minha pessoa. Eu não gosto como é que é, de fazer a minha própria campanha. Quer dizer que atribui o mérito a si, ao regime da altura, que decidiu? Não, sabe, não há eu não sou partidário dos super-homens, dos super e outros. Não sou muito partidário disso. Eu sou mais partidário que nós, juntos, decidimos. Portanto, confirma que nessa altura, já nas vésperas da abertura política, os doadores internacionais já estavam a pressionar o país para que se democratizasse, caso contrário não haveria ajuda? Isso nunca nos pressionaram. Nunca. Esta é uma afirmação do Dr. Carlos Veiga, de que já havia pressão... Mas isso é a afirmação dele. Eu quero o primeiro-ministro, eu sei se havia ou não havia. Portanto, não havia pressão para que Cabo Verde se democratizasse? Nem do Banco Mundial, nem do FMI. Uhum. Entretanto, o MPD já estava no terreno. O governo, o partido, já sentia algum receio de que o MPD se tornasse forte e viesse a derrubar o PAICV, como veio a acontecer em 1991? Não, eu, nessa mesma altura, há declarações minhas que dizem mais ou menos o seguinte: você, quando vai para uma competição, ou ganha ou perde. Você não tem a vitória garantida de início. Portanto, a situação é essa. Você vai para uma competição, ou perde ou ganha. Uhum. Se perde, aceita que perde. Se ganha, que o outro aceite que ganha. Uhum. E o PAICV perdeu, o MPD ganhou por maioria qualificada. Esta vitória do MPD foi difícil de assimilar? A vitória do MPD mais a Igreja Católica. Como assim? A Igreja Católica ajudou o MPD? Você estava cá ou não estava? Em 91 estava a terminar o curso. Não, mas porque essas coisas temos de as dizer com franqueza. Mais a Igreja Católica, mais o bispo da Igreja Católica. A campanha
E digo isso não para ofender ou não, ninguém, mas é para que a verdade seja dita. Como trouxe os argumentos, eu mostro, diga como é que aconteceu. As pessoas fogem a dizer como é que aconteceu. Qual foi a intervenção da Igreja Católica nesse período? A campanha foi feita na igreja. Nas missas? Sim. Ou não sabe? Ouvi dizer. Ouvi dizer. Depois da vitória do MPD, nas primeiras eleições livres e democráticas, em 1991, a sua figura foi muito flagelada. Depois da vitória do MPD, inclusive chegou-se a realizar um enterro simbólico de Pedro Pires, um enterro político aqui na praia. Hoje, como é que vê para estes eventos, estes acontecimentos? Como é que olha? Os outros é que devem ver como é que olham, porque permitiram a minha ressurreição. Esse é que deve ver como é que olham e por que razão. Se estou aqui falando consigo e dizendo-lhe as verdades, e não dizendo, confrontando com as verdades e não com as falsificações de muita coisa. Estou a dizer a verdade. Porquê é que eu estou cá? A questão é tão simples como isto. Porquê é que eu estou cá? Portanto, afastou-se, depois da vitória do MPD, afastou-se da política? Não me afastei da política e continuei como deputado. Afastou-se da vida partidária, né? Não, também não. Tornou-se presidente do PAICV em 1997. Sim. Pela primeira vez, tornou-se presidente do PAICV. O que o levou a tomar as rédeas do partido em 1997? Não, eu não era... até isso não estava bem na minha perspectiva. Mas houve gente que falou comigo, convenceu-me que eu devia voltar. E voltei. A iniciativa, posso dizer... Era deputado, mas não exercia cargo de liderança no partido, né? Tornou-se presidente do PAICV pela primeira vez em 97. Sim. Por quê? Sim. Levei o PAICV a ganhar as eleições autárquicas. É depois da vitória das eleições autárquicas que promovo um congresso do PAICV para eleger uma nova liderança. Uhum. Porque eu estava convencido que faltava muito pouco para ganhar as legislativas e que se fizéssemos uma mudança que provocasse mais um novo choque, podíamos ganhar legislativas. E veio a acontecer. Portanto, foi presidente... Não, veio a acontecer... Portanto, foi presidente do PAICV de 97 a 2000. O PAICV voltou a ganhar as eleições autárquicas e ganha as legislativas em 2000. E eu vou para as presidenciais. E ganha as presidenciais de 2001. Foi como um renascer ao ganhar as presidenciais em 2001, depois de toda a polêmica da derrota de 91, do seu enterro político teatralizado nas ruas da cidade da Praia. Como foi que viu a vitória? Não, eu fui enterrado também no fogo. Não vai ficar só na praia. Sim. Também foi. Não, mas vê, estou cá. Porquê que eu estou cá? A resposta é esta: estou cá. Estou cá. Depois de todo este percurso... Estou cá com 91 anos, estou a falar consigo com 91 anos. O que é que isso significa para si e para os outros? Estamos a analisar analisar o seu percurso. Foi combatente pela liberdade da pátria, depois chefe do governo durante 15 anos, no regime de partido único, depois foi derrotado em 91 e em 2001 tornou-se presidente da República. O que é que este percurso lhe diz? Mas o que é que diz aos outros que os outros é que
que deve analisar e avaliar-me. Não sou eu a me avaliar. A grande questão, sabe o que é? Nós, os combatentes da liberdade, freedom fighter, ligamos o nosso destino ao destino do nosso país. A grande diferença com o resto é que nós ligamos o nosso destino ao destino do nosso país. Se falhamos, falhamos todos. Se o país falha, nós também falhamos. Se o país se perde, nós também perdemos. Pensando nisso, cheguei a essa conclusão, ainda hoje de manhã, mas afinal, por que que nós nos ligamos ao nosso país? Por quê? Portanto, em 2006 voltou a entrar na corrida à presidência da República, voltou a ganhar face a Carlos Veiga, cumpriu serenamente 2 mandatos e depois ganhou o prémio Mo Ibrahim de Boa Governação em África. O que é que este prémio significou para si? É uma mensagem aos cabo-verdianos. Para mim significa muito, do ponto de vista material, do ponto de vista como é moral, do ponto de vista ético, mas também significa muito para os cabo-verdianos. É uma mensagem aos cabo-verdianos. O que é que essa mensagem significa para os cabo-verdianos? Que Mo Ibrahim decida atribuir a Pedro Pires um prémio. O que é que significa? Por que é que ele não atribui a outra gente? No seu entender, por que mereceu este prémio? Por que mereceu o prémio Mo Ibrahim em 2011? Não, isso agora é preciso perguntar ao Mo Ibrahim, não a mim. Por que é que ele me escolheu? Portanto, podia ter escolhido outro líder e escolheu Pedro Pires. Entretanto, hoje, aos 91 anos de idade, como é que olha para o percurso de Cabo Verde? Como é que olha para o Cabo Verde de hoje? Há dias no fogo, eu fui ao fogo, convidaram-me para estar aí em São Felipe numa sessão da Assembleia Municipal que devia também celebrar os 50 anos da nossa independência. O que é que eu lhes disse? Há uma coisa sobre a qual nós devemos refletir. Eu tinha lido uma reportagem sobre São Tomé e Príncipe. Várias pessoas de São Tomé dizem, bom, nós não estamos a acertar o passo, mas Cabo Verde, um país também de poucos recursos, consegue acertar o prazo e consegue fazer progresso. Agora, veja o seguinte, é a inversão das coisas. Nós íamos passar a fome em São Tomé. E, apesar disso, conseguimos pôr de pé um Estado soberano, chamemos-lo viável, mas que está em vias de se consolidar e que conseguiu resultados importantes do ponto de vista educação, do ponto de vista saúde, do ponto de vista economia, e do ponto de vista diplomático, conseguiu muitas coisas. Mas o sítio onde íamos passar a fome está com dificuldade em se afirmar. E eles referem-se, esses entrevistados, referem-se muito a Cabo Verde. Como exemplo. Se Cabo Verde consegue, nós também podemos conseguir. Mas a mim veio um outro pensamento, que é o seguinte. Cabo Verde é pobre? É uma pergunta que estou a colocar. Não é. Nós, está claro, vendo os recursos materiais
Podemos dizer sim, não temos ouro, não temos diamante, não temos petróleo, não temos gás. Desse ponto de vista, não. Qual é a riqueza de Cabo Verde? Qual é a riqueza de Cabo Verde? É a vontade do seu povo. Como podemos valorizar muito mais essa vontade dos cabo-verdianos, esse desejo de progresso, esse desejo de avançar, também um certo espírito de resistência. Nós somos resilientes, como se pode dizer, de resistência, resiliência, de busca de soluções. Então, chegamos só podemos dizer, afinal, Cabo Verde não é pobre. Não é pobre porque, veja... Como é que vê... Como é que explica as viagens da Brava aos Estados Unidos, ou do Fogo aos Estados Unidos, ou da São Vicente aos Estados Unidos, ou São Nicolau, como é que explica em barcos à vela, nos velhos tempos? Hoje, como é que vê a onda de imigração? Jovens, muitos jovens saindo do país. Como é que analisa? A resposta, Cabo Verde não é pobre. Então, vamos ver como é que vamos enriquecer isso mais para que fiquemos cá. O que faria diferente no seu percurso? Faria algo diferente? Eu sou daqueles que digo que não faria nada diferente. Porquê? Você não estava em condições de fazer diferente. Se tivesse condições de fazer diferente, faria diferente. Mas não tendo condições para fazer diferente, você não faz diferente. O resto já é especulação. Ora, eu nessa matéria não faço especulação. Os factos são factos. Eu vou ver os resultados e, se eles estiverem errados, corrijo-os. É essa a minha visão das coisas. Que mensagem deixa às novas gerações de cabo-verdianos? A nova geração que hoje está a enveredar pela imigração. Bom, Cabo Verde sempre teve ondas de imigração, mas... Voltando, se nós não somos pobres, então como é que vamos valorizar a riqueza humana de que somos? É essa riqueza humana que somos que deve ser valorizada, do meu ponto de vista. Não tenho dados para... Em relação à saída de jovens, e por vezes de jovens com formação superior, devemos fazer um estudo. Em vez de especular, devemos fazer um estudo e saber as razões que os levam a sair. O que é que se pode melhorar ou corrigir para que fiquem? Ou se é aquilo que está a chamar uma inevitabilidade. Não, acho que não. Acho que não. Que temos de encontrar solução, mas as soluções temos de conhecer melhor as causas, as razões, e a partir daí se encontra as soluções. Não podemos, eu aqui não posso dizer vai-se fazer isso. Eu não tenho dados para fundamentar a minha ideia ou a minha proposta. Para fundamentar uma proposta, eu tenho de trabalhar a proposta e fazer os estudos. Para terminar mesmo, tinha perguntado que mensagem deixa à nova geração, só para terminar. Eu não posso dizer às pessoas, façam como eu fiz. Não posso dizer isso às pessoas porque são contextos diferentes, são tempos diferentes. Estamos num outro tempo, com outros recursos, com outros pensamentos, com outros fatores que intervêm na nossa vida e no nosso
próprio pensamento. Mas, tendo em conta a realidade atual, a mim, como a volta de Cabo Verde não é pobre, que encontremos a solução. Qual é a solução? Eu penso que há a solução. Mas temos de estar juntos. Essas soluções só podem ser de todos nós. Se cada um puxa para o seu lado, o outro puxa para o outro lado, não sei, nós perdemos recursos, gastamos energia e sem ver os resultados. falta E que o país se sente com dificuldades, que faça esse debate. Falta consensos hoje em dia em Cabo Verde? Falta? Consensos na arena política, no Parlamento. Isso não sou eu como observador. Não sou eu a dizer isso, mas isso é uma evidência. Não sou eu a dizer a falta de consenso, a falta de consenso. Eu acho que isso é uma evidência, porque andam a pedir consenso todos os dias. Portanto, isso é uma evidência. O que há falta, eu acho que deve haver falta de profissionalismo. Da parte de quem? Falta de profissionalismo. Da parte de quem? Dos atores políticos e não só? E não só. Muito bem. Agradecemos aqui a sua presença no programa Ponto por Ponto. Votos de muita saúde e que continue a acompanhar o percurso de Cabo Verde por mais algum tempo, se Deus quiser. Vamos ver. Não, agradeço ter vindo. Peço desculpas porque se as pessoas me provocam, eu respondo e estamos no tempo de separar as águas, como disse. Temos de saber bem o que aconteceu durante o nosso percurso. Eu provoquei ou fiz perguntas? Não sei. Provocatórias? Perguntas. Perguntas para esclarecer. E tudo dito no programa Ponto por Ponto. Foi mais uma entrevista do ciclo de conversas com figuras emblemáticas ligadas à independência e à democratização de Cabo Verde ao longo destes 50 anos. Fique bem, até a próxima terça-feira.